Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Cristiano Schumacher, né? Schumacher, corretor de seguros. E eu resolvi gravar esse vídeo porque acho muito recorrente a matéria do pagamento de indenização por sinistro. Ou seja, quando a pessoa tem o seu carro roubado, existem casos em que a seguradora se abstém de pagar a indenização. Eu fiz uma lista de algumas coisas que dão à seguradora esse direito. As pessoas pensam, poxa, mas eu fiz o seguro, a seguradora não pode negar o pagamento do meu sinistro. Sim, ela pode, em alguns casos, e nós vamos ver quais são esses casos. Tá? A primeira coisa quando contratamos o seguro é o preenchimento do perfil. Portanto, esse perfil tem que ser muito correto, muito adequado à pessoa do segurado. Perfis preenchidos incorretamente, eles são um caso, eles são uma condição de negativa de pagamento de indenização. Também o segurado, às vezes, ele passa por digitação as informações e ele erra um dígito, né, da data de nascimento, do mês, ele não coloca qual o número real de filhos, ele não coloca às vezes, né, a condição civil, se ele é casado, se ele é separado, enfim, tudo isso são elementos, são informações que quantificam o perfil desse segurado. Uma outra coisa, mudanças de perfil durante a vigência do seguro. Se você, após a contratação do seguro, mudou de endereço, mudou, né, se separou, casou, enfim, mudou de região, até a questão de CEP de circulação do carro. Quando você fez o seguro, você morava no bairro tal, mas trabalhava num outro bairro, num determinado bairro. Você mudou o CEP da circulação. Agora eu trabalhava no centro da cidade e não trabalho mais, trabalho na Tijuca. É bom que isso seja notificado à seguradora. Tá? Uma outra coisa interessante também que nós temos que falar, a questão da embriaguez. Dirigir embriagado é crime, tá? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Isso decorre multa e apreensão do veículo. Portanto, dirigir embriagado, as pessoas falam, mas embriaguez, né? Não, às vezes uma pequena quantidade é considerado embriaguez, tá, pessoal? Uma outra coisa, emprestar o carro para um indivíduo não habilitado. Isso acontece, né? Reunião familiar, às vezes um parente, um sobrinho, um filho, às vezes até uma pessoa do seu círculo de relacionamento, ela não é habilitada, você não sabe, a pessoa pega o carro para fazer um pequeno serviço, você dá o carro para que um funcionário leve a um posto de gasolina para abastecer teu carro, para fazer a lavagem do carro, né? E durante esse empréstimo, né, do carro, você, infelizmente, suponhamos aconteça um acidente, a seguradora não vai pagar, porque isso aconteceu nas mãos de uma pessoa não habilitada. É até possível emprestar o carro, desde que dentro do perfil, dentro das condições de cada empresa. E isso deve ser falado, perguntado ao corretor, para que o corretor esclareça no ato de contratação. É melhor você se surpreender antes do que se surpreender depois. Lembrem-se, uma outra coisa, o atraso de pagamento. O seguro tem as datas, né, de pagamento dos boletos, não atrase. A seguradora, se acontecer alguma coisa durante o atraso, já era, a seguradora não vai pagar. Tá? É um risco, não corra esse risco. Uma outra coisa, quando o segurado ele tem a intenção de provocar o sinistro, quando ele colide intencionalmente, né? Infelizmente, nesse mundo nós temos de tudo. Tá? Não é o caso dos meus segurados, mas a título de informação, a título de literatura de seguros, né, a gente informa. Uma outra coisa, quando o segurado tem a intenção de agravar o risco. Intenção de agravar o risco? O que é isso, Cristiano? A intenção é quando você deliberadamente aumenta os riscos do seu seguro. Por exemplo,
você deixa o carro com as janelas abertas. Ah, mas eu esqueci. Mas a seguradora pode interpretar que você agravou o risco. Você deixa o carro com a chave na ignição. Você deixa a chave do carro no quebra-sol, né? Isso acontece, gente. Infelizmente, enfim, são tantas coisas. A pessoa ela mora, ela tem garagem na sua residência, mas tem preguiça de guardar o carro. Cuidado, gente. Você tem garagem em casa? Guarde o seu carro, não deixe o carro do lado de fora. Porque se você informou no perfil do segurado que tem garagem em casa e o carro foi roubado do lado de fora, e só porque você não colocou o carro dentro da garagem, a seguradora ela vai negar esse risco. Uma outra coisa também, quando você altera características do carro, por exemplo, você rebaixou o carro durante a vigência, isso é risco negado. Você colocou o kit de gás e não informou a seguradora, isso é risco negado. Você excluiu o kit de gás e não informou a seguradora, isso é risco negado. Você colocou uma caixa de som em cima do carro para fazer o que nós chamamos de anúncio recreativo. Para quem não sabe, o documento do veículo, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, ele tem todas as informações adequadas ao perfil de cada carro, qual é a categoria dele, qual é a potência, qual é a cilindrada. Lá, para os carros que levam caixa de som, essa categoria é recreativa. Tudo isso, para quem não sabe, é passível de avaliação do Detran e do Inmetro. Deve ser certificado veicularmente através de vistoria do Inmetro. Uma outra coisa, quando você coloca acessórios de grande valor no carro. Por exemplo, o seu carro custa 20 mil reais e você coloca um som de 5 mil. A seguradora entende que você está agravando o risco. Portanto, se você colocar algum equipamento extraordinário, ou seja, que não obedeça ao padrão de mercado, não é? Geralmente uma central multimídia custa aí R$1.000, R$2.000, mas a pessoa e o segurado coloca um conjunto de rodas que custa R$20 mil. Pessoal, é verdade, eu já vi. Pneu Tala 28, aro 30, né? Perfis baixos, perfil 10, perfil 11, esportivo, conjuntos de roda que custam 10 mil, 15 mil, 20 mil reais e não notifica a seguradora. A pessoa mexe na suspensão do carro, aumenta a suspensão do carro sem notificar a seguradora. E por último, quando existe a fraude processual. A pessoa intencionalmente ela quer provocar o risco, haja vistas a indenização do seguro. Portanto, quis passar essas informações. Eu sou o Cristiano Schumacher, corretor de seguros. Meu telefone é 21 99622 5266. Nós temos o seguro mais adequado ao seu perfil, porque é o que eu sempre falo, é melhor você se surpreender antes do que tomar um susto depois. Obrigado, gente. Boa tarde.